Romanos 8, 31 a 39. Vamos ficar em pé, aproveitar um momento? Romanos 8, versículos 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite, eu quero te convidar para nós pensarmos juntos aqui sobre essa expressão do apóstolo Paulo que talvez seja mais significativa dos versículos que nós lemos. Mais que vencedores. Paulo afirma que os cristãos são mais que vencedores. Em tempos de Copa do Mundo, me perdoem aqueles que não gostam de futebol, mas é difícil não fazer uma relação, entre esse tema e a questão da vitória, o tema da vitória. Em tempos de Copa do Mundo se espera a vitória. E aí na última sexta-feira, quando o Brasil jogou, eu fiquei pensando muito, não só na vitória do Brasil, que aconteceu já nos últimos minutos do jogo, mas eu fiquei pensando no sentimento dos costarriquenhos, que estavam jogando relativamente bem, até os 45 minutos do segundo tempo, quando tomaram o primeiro gol, e aí na sequência já saiu o segundo. Quem torce por algum esporte, quem pratica algum esporte, sabe o que é perder nos últimos minutos. É um gosto muito mais amargo do que se o gol tivesse saído no início, e aí passado o jogo todo. E aí eu tive a curiosidade, não sei mais, não sei se alguém teve a curiosidade também, e eu fui procurar alguns jornais costarriquenhos para saber o que é que eles estavam falando a respeito desse assunto, ou se estavam falando a respeito desse assunto. E eu procurei no dia seguinte. O que eu percebi é que pouco se falou do jogo, lógico que eu não consegui pesquisar todos os jornais, então me ativei a alguns, e eu percebi que muito pouco se falou do jogo entre Costa Rica e Brasil, lá na Costa Rica. Mas as mídias que colocaram alguma coisa, praticamente todas diziam a mesma, iam na mesma linha editorial, assim. Enfatizavam que o time da Costa Rica, a seleção da Costa Rica jogou muito bem, lamentavam o fato dos gols terem saído nos últimos minutos, já no apagar das luzes, e ainda de quebra enfatizavam o mau comportamento da principal estrela brasileira. Basicamente, essas três questões estavam enfatizadas nos editoriais de alguns jornais da Costa Rica. Por que eu pensei nisso? Por que eu fui pesquisar isso? Porque todos nós preferimos a vitória. Todos nós, e é óbvio isso não tem nada de absurdo, nós, se formos escolher, se tivermos a opção da escolha, escolheremos sempre a vitória. Mas o que me chama a atenção neste comparativo que estamos fazendo entre o esporte, entre a vida e o texto, essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza no texto, é que Paulo não está falando só da vitória. Ele não está se referindo apenas a uma condição de vencedores, mas ele afirma que os cristãos são mais que vencedores. E aí, durante o texto, ele vai discorrer por que ele afirma isso, por que ele chega a essa conclusão, que os cristãos são mais que vencedores. A primeira questão que dá base para essa afirmação de Paulo, do apóstolo Paulo, é o fato de que a nossa vitória, ou a vitória que nos foi concedida, que nos foi outorgada, ela foi conquistada por Cristo. Dá uma olhadinha de novo aí no versículo 37.
Essa vitória que nós chamamos de nossa, ela foi conquistada pelo Senhor. Então, em termos bem práticos, nós somos mais do que vencedores, mas não por nós mesmos. Nós, de fato, não conquistamos nada. Não teríamos as virtudes e a capacidade necessária para conquistar essa vitória. E aí a gente pensa assim, e essa teria que ser a outra pergunta, né? Que vitória é essa? Do que Paulo está falando? Paulo está falando da luta mais cruel que o ser humano trava na sua vida, a luta contra o pecado. Pelo ensino da palavra, a nossa luta contra os poderes espirituais não é tão terrível quanto a nossa luta contra a própria carne, porque nós lutamos contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza pecaminosa. E lutar contra si mesmo é uma luta difícil. É por isso que Jesus diz que os seus seguidores devem negar a si mesmos. E ele não está dizendo que isso é tarefa simples, que isso é algo que você faz uma vez e nunca mais vai precisar fazer, que é uma vitória conquistada para sempre. A luta contra o pecado ela é diária, mas como nós jamais venceríamos por nós mesmos, Cristo Jesus assumiu essa condição. E o apóstolo Paulo chega a dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus assumiu essa tarefa, que seria impossível para nós. Deus assumiu o nosso lugar nessa luta, que nós jamais venceríamos. E em Cristo Jesus, Ele toma o nosso lugar, conquista a vitória e nos oferece pela sua graça. Hoje nós podemos nos considerar mais do que vitoriosos, não pela nossa própria capacidade, mas pelo que Cristo fez por nós. Até porque, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos perceber que em diversos momentos nós falhamos. Mesmo tendo o nosso coração aos pés de Cristo, mesmo tendo tomado a decisão de seguir a Jesus, mesmo buscando em Deus a força do Espírito Santo para seguir Jesus, nós ainda continuamos falhando, continuamos pecando. E o que é que nos dá alento? O que é que nos revigora a esperança? É o fato de que Cristo Jesus nos oferece a sua vitória. É por isso que nós podemos nos considerar, a partir do que Paulo propõe aqui, mais do que vencedores. O vencedor, ele está muito condicionado à sua conquista. E algumas pessoas costumam ilustrar dizendo que em alguns esportes, quando a diferença entre o primeiro e o segundo lugar é definida às vezes por 1 segundo ou até menos de 1 segundo, o sabor é ainda mais amargo para quem fica em segundo lugar, né? Ele quase chegou, mas por alguns milésimos de segundo ou por alguns segundos não conseguiu. Então, mesmo tendo chegado praticamente empatado com o primeiro, ele, segundo lugar, se sente derrotado. E o primeiro lugar vai se sentir vitorioso por aquilo que ele conquistou, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu treino, pela sua capacidade, pelas suas condições, pelos recursos que teve. Agora, quando nós pensamos nesse comparativo com a vida cristã, nós somos obrigados a reconhecer, pelo que a Bíblia nos ensina, que não há na igreja, que não há em nós, membros do corpo de Cristo, nenhuma virtude, nenhuma capacidade, nenhum recurso, nenhum esforço próprio que nos leve à condição de vencedores. E isso fica ainda mais evidente quando nós pensamos nas derrotas circunstanciais que enfrentamos. Porque, é óbvio, todos nós, em algum momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, com mais constância ou menos constância, todos nós vamos enfrentar obstáculos que nós não vamos conseguir ultrapassar. A vida, às vezes, nos impõe alguns limites. E nós precisamos aprender a lidar com eles. E nessas derrotas circunstanciais da vida, nós precisamos aprender a ser resilientes. Ou seja, nós precisamos aprender como galho verde, a envergar, mas não quebrar. Porque o Senhor continua nos sustentando. E a nossa condição de mais que vencedores não está relacionada a essas vitórias ou essas derrotas do dia a dia. Se a gente pensar, para ficar nos limites do texto aqui, se nós pensarmos na nossa luta contra a carne, a nossa natureza, por diversas vezes o nosso eu se levanta. E em algumas ocasiões o nosso eu se levanta com um vigor muito grande.
com violência até. E ele retira de nós esta disposição cristã, e quando nós percebemos, nós já estamos falando o que não gostaríamos de falar, nós já estamos gesticulando de um jeito que nós não gostaríamos de gesticular, nós reagimos de um jeito que, em circunstâncias normais, não reagiríamos, e nós nos percebemos, em diversas ocasiões, perdendo a luta contra a nossa própria carne, contra a nossa velha natureza. E o Senhor, que é poderoso, que é soberano e que sabe de todas as coisas, Ele sabe da nossa luta. Ele conhece as nossas dificuldades, conhece a nossa estrutura, como diz o salmista, sabe que nós somos pó, conhece ainda melhor as nossas fraquezas do que nós mesmos conhecemos. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo olha para Cristo e diz: nós somos mais do que vencedores. Mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, nós não perdemos a condição de sermos mais do que vencedores, porque esta condição é dada por aquele que nos amou. É o amor do Senhor por nós, este amor incondicional, este amor que se derramou na cruz e que se renova todos os dias na nossa vida. Este amor de Deus por nós é a base da nossa vida cristã. Não mais nós mesmos. E eu gosto muito de pensar naquele exemplo que Jesus dá a partir de uma figura que já é proposta lá no Antigo Testamento, mas depois Jesus faz uma ressignificação dela, a videira. No Antigo Testamento, nós temos algumas passagens em que o próprio Deus identifica o povo de Israel como uma videira que ele plantou. E aí, a partir dos profetas, Deus vai dizer assim, que ele plantou aquela videira, preparou o solo, regou, cercou de todos os cuidados necessários para que aquela árvore pudesse frutificar. Mas em algumas ocasiões ela não frutificou. Em outras ocasiões o seu fruto não foi aproveitável, não era doce. E aí a proposta é a seguinte: arranca-se essa árvore, joga fora e planta outra. Mas a misericórdia do Senhor se exerce sobre nós de tal maneira que Jesus vem. E aí ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Jesus está falando isso para quem crê que ele é o Filho de Deus, para quem confessa que ele é o Messias, o enviado do Senhor, o Filho de Deus encarnado. E aí ele diz assim: já não é o povo a videira, porque o povo não conseguiu cumprir o seu compromisso, o povo não conseguiu cumprir a sua missão, não conseguiu ser fiel a Deus. Então o que Deus faz? Ele estabelece o seu próprio Filho como a videira verdadeira, como aquele que nos amou, e a partir dele nós, como ramos, ligados nele, podemos frutificar. Já não mais pela nossa própria condição, pelo nosso esforço, mas porque estamos ligados no Senhor. Porque a fonte da vida é o próprio Cristo, e Ele nos alimenta, nos revigora e nos capacita a frutificarmos para o seu reino. E se nós olharmos com cuidado esse texto lá do Evangelho de João, nós vamos perceber que o principal fruto de que Jesus está falando ali é justamente o amor. Porque o amor é a base, né? O amor do Senhor por nós é a base, e é a partir disto que nós somos constituídos agora como ramos ligados a esta videira verdadeira que é Cristo. Se o amor emana do tronco, o amor que frutifica nos ramos, ou fruto, né, dos ramos, vai ser amor também. Amor a Deus, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o derramar do nosso ser, não tendo qualquer outra coisa como mais importante do que o nosso relacionamento com Deus Pai. Mas também amor uns para com os outros, seja no nosso relacionamento entre irmãos aqui, entre os membros do corpo de Cristo, seja nos relacionamentos que nós temos com outras pessoas que ainda não fazem parte da igreja, que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas que precisam ser amadas, que precisam ser servidas e que precisam, através da nossa palavra e do nosso testemunho, chegar ao conhecimento da graça salvadora de Jesus. Por isso nós somos mais do que vencedores, porque Cristo nos amou e nos leva a essa condição. Louvado seja o Senhor, que nos trata desta forma, que assim nos abençoa. Uma outra questão enfatizada no texto aqui é que esta vitória
que Cristo nos concede, que Cristo nos outorgou, é uma vitória definitiva. Não é uma vitória circunstancial. Ela é uma vitória estabelecida uma vez por todas, porque, mais uma vez, essa vitória é contra o pecado e a morte. Não é que não vamos mais pecar, muito menos que não vamos morrer. Mas o nosso pecado já não pesa sobre o nosso ombro. E o próprio Jesus diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Olha só que interessante os termos que nós encontramos num documento antigo da igreja, inclusive símbolo de fé da Igreja Presbiteriana Independente, documento chamado Catecismo Maior de Westminster. E aí ele declara nestes termos a verdade revelada pela palavra de Deus. Os cristãos verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Nós encontramos isso lá na questão de número 79. Os cristãos verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. O nosso nome foi escrito no livro da vida com o sangue de Jesus. E aquilo que a mão de Deus escreveu, ninguém pode apagar. Para que essa certeza fique enraizada no nosso coração, o próprio Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 a 29. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Muita gente, vivendo a vida cristã, às vezes se angustia pelo fato de não conseguir atingir o padrão de santidade estabelecido pela palavra de Deus, atingir a estatura de varão perfeito, segundo o próprio Cristo, de não conseguir praticar tudo aquilo que Deus tem lhe ensinado através da palavra. Muitos de nós nos angustiamos porque gostaríamos de ver expressivamente o nosso progresso espiritual. Muitos de nós nos angustiamos por perceber que nem sempre o nosso testemunho está condizente com aquilo que se espera do cristão, porque somos falhos. Mas nenhum de nós deveria se angustiar com medo de perder a salvação em Cristo. Este temor não precisa passar ou habitar no nosso coração. Esse pensamento não precisa ficar circundando a nossa mente, porque se nós fomos lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, não há nada, nem ninguém que possa nos arrebatar das mãos do Senhor. Mesmo o inimigo, colocando-se como acusador diante de Deus, ele não tem como argumentar contra nós. E é isso que Paulo está dizendo. Nem as coisas aqui da terra, nem as coisas do céu, nem o que passou, nem o que está presente, nem o que vem pelo futuro, nem o que é material, nem o que é espiritual, nem a morte, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo não faz uma lista extensa, ou completa de todas as coisas, mas ele vai pontuando tudo aquilo que nós podemos vivenciar. E Paulo chega à conclusão de que nada disso pode nos separar do amor de Deus. É por isso que a gente costuma sempre lembrar aquele dizer antigo, dos cristãos de antigamente. Não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais, e não há nada que a gente faça que, então, faça com que Deus nos ame menos.
Deus nos ama incondicionalmente e com um amor completo. Obviamente que, em outra ocasião, Paulo vai dizer assim, então, a graça de Deus nos dá a liberdade para viver no pecado. Então, já que a graça de Deus e a sua misericórdia é tão abundante, nós vamos pecar mais para que sejamos mais perdoados? E Paulo vai dizer, é óbvio que não. Porque se o nosso coração está rendido a Cristo, então o nosso interesse será em agradar o nosso Senhor. Não teremos prazer em viver na desobediência, não teremos satisfação alguma na prática do pecado. Mas a nossa busca será sempre por realizar a vontade de Deus na nossa vida. E principalmente que Deus realize a sua vontade através de nós. A graça de Deus que nos salva incondicionalmente, esta vitória que é definitiva, não é um salvo-conduto para que a gente possa viver uma vida como nós queremos. Inclusive, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, esse era um probleminha que aqueles irmãos estavam passando. Como nós sabemos, na cidade de Corinto havia muitos templos, e alguns destes templos abrigavam as chamadas prostitutas cultuais. É bom a gente lembrar disso para compreender exatamente o que Paulo está dizendo naquele texto. E aí, o problema é que algumas pessoas que haviam se convertido e estavam frequentando os cultos cristãos, pensavam assim, bom, Cristo salvou a minha alma. Muito influenciados pela cultura helenista, né? Pela cultura grega, pela filosofia. E aí diziam assim, Cristo salvou a minha alma. O meu corpo é falho, o meu corpo material é ruim. Então ele tem desejos ruins. Mas eu não tenho o que fazer, porque o meu corpo é assim. Então muitos homens, e o detalhe aqui é que a cultura machista privilegiava sempre os homens. Os homens continuavam frequentando, não todos, óbvio, né? Mas alguns daqueles homens que se diziam cristãos continuavam frequentando os cultos pagãos que eram dirigidos pelas sacerdotisas, prostitutas cultuais, e ali participavam de tudo o que acontecia. A prática de antes continuava a mesma. E aí Paulo diz assim, vocês ainda não entenderam que vocês são templo do Espírito Santo? Que o corpo é templo do Espírito Santo? Que uma vez que o coração se rendeu a Cristo, todo ser é transformado, e agora nós vamos utilizar os nossos membros, o nosso corpo, para glorificar a Deus. Então, esta ideia, né, essa dualidade, a gente estava conversando um pouquinho de manhã sobre isso, né? Ainda hoje tem muita gente que, de certa forma, prega sobre isso e diz que existe na vida cristã algo que é santo e algo que não é santo, que não é sagrado. Em relação ao que não é sagrado, então não é pecado, porque a vida é assim, a sociedade é assim, a nossa cultura é desse jeito. E aí não se busca a santificação. E Paulo vai dizer, não, está errado. Todo o nosso ser, o coração, a mente e o corpo, precisa estar rendido ao Senhor, precisa estar entregue ao Senhor para o louvor da sua glória. Então, de modo algum, aquele que teve a sua mente transformada pelo Evangelho, de modo algum que teve o seu coração lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, de modo algum aquele que tem a sua alma unida a Cristo, que escuta do Senhor, do Espírito Santo, dizendo assim, você é filho de Deus, ninguém nessa condição vai se entregar a uma vida de pecado, mas vai buscar sempre viver as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, mais uma vez, somos mais do que vencedores e a nossa vitória é definitiva, não por nós mesmos. Não é para que alcancemos a vitória que nós vamos procurar viver uma vida digna do Evangelho, mas é porque nós fomos alcançados por Cristo, que somos chamados agora a mudar a nossa mentalidade. Essa mentalidade, eu vou dar alguns exemplos aqui de algo que eu creio que nós precisamos buscar em Deus que nos transforme. Essa mentalidade, né, que reina no nosso século, egoísta, esse pensamento egoísta, né, de tudo para si, isso é algo que precisa ser vencido por nós cristãos. As bênçãos de Deus na nossa vida devem sim ser compartilhadas. Não somos os mais sofredores e o mundo não gira em torno de nós.
Essa mentalidade violenta que nos cerca também precisa ser superada, seja a violência física ou qualquer outro tipo de violência. Nós precisamos protestar contra isso. Não dá para assimilar isso e achar que é normal, e achar que é assim mesmo, achar que as coisas são desse jeito. Nós, como cristãos, precisamos dizer: não concordamos com a violência, não concordamos com a desonestidade, não concordamos com a corrupção, com a sonegação e com tudo isso que nos cerca. Porque nós somos melhores? Não, porque nós fomos regenerados pelo Senhor para viver uma nova vida, numa nova esperança, sabendo principalmente que o reino de Cristo não é desse mundo, porque o próprio Jesus disse isto. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A vitória que Cristo nos concede é eterna, definitiva, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para finalizar essa meditação, irmãs e irmãos, vou citar aqui um pastor inglês, conhecido da maioria de nós, chamado John Stott. E ele dizia o seguinte: é esse amor de Deus que na mais sublime das manifestações foi demonstrado na cruz, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, frutificou em nossos corações como uma resposta de amor, e que, em virtude da natureza inabalável da sua firmeza, nunca nos deixará, pois seu compromisso é conduzir-nos com segurança até a glória final. Nossa certeza consiste não em nosso amor por Ele, pois é um amor falho, débil e inconstante, mas em seu amor por nós. Este sim é inabalável, fiel e perseverante. Diante disso, a nossa chamada doutrina da perseverança dos santos deveria ganhar outro nome: doutrina da perseverança de Deus com os santos. John Stott tinha toda a razão. A base da segurança, do fato de que somos mais do que vencedores, não repousa no nosso amor pelo Senhor, mas repousa, sim, no amor de Deus por nós. Este amor que nos garante que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Este que garante que aos que forem fiéis, Ele entregará a coroa da vida. Todos nós, mesmo enfrentando derrotas circunstanciais, declaramos, não com orgulho, mas com humildade, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos ama, por meio daquele que nos garante a vida eterna na glória com o Senhor. Que esta certeza permaneça enraizada no nosso coração, que isto nos dê segurança e que isto gere em nós gratidão para continuarmos louvando aquele que nos segura pela mão, que firma os nossos pés, que firma os nossos joelhos e que coloca sempre um novo cântico nos nossos lábios. Amém? Amém?